Olá, irmãos, que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos vocês. Nossa Escola Bíblica Dominical. Sejam todos bem-vindos. Nossa lição de hoje é a lição de número 15, e o título dela é Davi é ungido rei. Nós já estamos há algumas semanas estudando o livro de Samuel, os dois livros, né? E hoje nós vamos ver a respeito da unção do rei Davi. Vamos fazer a nossa oração inicial? Senhor, nós te louvamos, Pai, te agradecemos por essa aula e nós pedimos a sua direção. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor perdoe as nossas falhas, que o Senhor realmente, meu Deus, nos purifique agora através do sangue de Jesus e que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos ensine as verdades contidas nessa lição. Nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. O objetivo geral dessa lição é conscientizar que o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus. E o texto base está em 1 Samuel 16, versículo 13, que diz assim: Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. A verdade prática dessa unção é: o propósito da unção é capacitar o obreiro para desempenhar a obra de Deus e com autoridade vencer os gigantes. Então, nós tiramos por base a unção que capacitou a Davi não só a vencer Golias, mas também a dar a gestão, a direção, né? O direcionamento necessário ao povo de Israel. Sem a unção de Deus sobre a vida de Davi, ele não teria sido a pessoa que foi. Sem a unção de Deus nas nossas vidas, nós não conseguiremos trilhar o nosso caminho, não é? Que está nos proposto pelo próprio Senhor, até nós chegarmos às portas da Nova Jerusalém. Então a unção é fundamental, é necessária. Logo em seguida você tem a leitura diária, né, para cada dia da semana, e vamos entrar na leitura bíblica em classe, que está em 1 Samuel, capítulo 16, vamos ler dos versículos de 1 a 13. Lembrando que o PDF dessa lição, a lição impressa, ela já está salva lá no grupo de WhatsApp da Escola Bíblica Dominical da Igreja. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Então disse o Senhor a Samuel: Até quando terás dó de Saul, havendo-o eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche o teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o Belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Versículo 2: Porém disse Samuel: Como irei eu? Pois ouvindo-o Saul me matará. Então disse o Senhor: Toma uma bezerra das vacas em tuas mãos e dize: Vim para sacrificar ao Senhor. E convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te farei saber o que hás de fazer, e ungir-me-ás a quem eu te disser. Fez, pois, Samuel o que dissera o Senhor, e veio a Belém. Então os anciãos da cidade saíram ao encontro tremendo e disseram: De paz é a tua vinda? E disse ele: É de paz. Vim sacrificar ao Senhor. Santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. E santificou ele a Jessé e os seus filhos e os convidou ao sacrifício. E sucedeu que, entrando eles, viu a Eliabe e disse: Certamente está perante o Senhor o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência e nem para a altura de sua estatura, porque o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Verso 8.
Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante do Samuel, o qual disse: nem a este também tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Samá, porém disse: tampouco a esse tem escolhido o Senhor. Versículo 10. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Jessé: o Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens? E disse: ainda falta o menor. Eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso, de semblante e de boa presença. E disse o Senhor: levante e unge-o, porque este mesmo é. Versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e ungiu-o no meio dos seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. E então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Queridos, esse texto é maravilhoso. E ele mostra de uma forma bem clara, né, que Deus vê as coisas, ou Deus olha para as pessoas e enxerga as pessoas, não da mesma maneira que nós o fazemos. Normalmente nós temos, né, a tendência a valorizar uma pessoa ou a desvalorizar uma pessoa apenas e tão somente pelas suas características físicas, ou pelos trajes que ela veste, ou por alguma coisa que realmente a gente possa estar vendo, não é? Mas Deus chamou a atenção de Samuel dizendo: não atentes para isso, não atentes para a estatura, para a beleza do seu corpo, para o seu porte físico, nada disso, porque Deus não enxerga como o homem enxerga, mas Deus enxerga o coração. Às vezes uma pessoa que está dentro da obra de Deus, caminhando conosco, e da qual algumas pessoas, ou boa parte das pessoas, não fazem caso, é aquela mesmo que muitas das vezes Deus vai escolher. Porque Deus enxerga o coração. Não adianta eu ter um porte físico, não adianta eu ser uma pessoa intelectualmente bem preparada, não adianta eu ter uma faculdade, ou até mesmo 1, 2, 3 faculdades de teologia, isso, aquilo, se eu não tiver a unção de Deus. Ah, mas como é que eu faço para me ter a unção de Deus? É necessário que eu tenha um coração voltado para as coisas de Deus. É necessário que eu tenha um coração aberto para a obra de Deus. É necessário que eu tenha gosto, que eu sinta prazer na obra do Senhor. É necessário que eu enxergue a igreja assim como Cristo a enxerga. É necessário que eu venha me compadecer daqueles que estão sofrendo. É necessário que eu venha visitar aqueles que estão precisando. É necessário que nós venhamos a interceder, a orar, a gemer diante de Deus, a clamar diante de Deus por aqueles que estão sofrendo. Então, Deus enxerga não apenas a aparência da pessoa, mas o que está no interior do coração. Então, você quer fazer a obra de Deus? Você acha que você tem um chamado para a obra de Deus? Analise você mesmo o seu coração. Não precisa nem pedir a ninguém para analisar, até porque as pessoas não teriam como fazer isso, não é? Mas analise você mesmo e peça a Deus. E fale: Senhor, eu quero fazer a tua obra, me transforme naquilo que é preciso que eu seja transformado. E Deus vai te visitar e vai te abençoar em nome de Jesus. Amém? Interagindo, sabemos que o Espírito Santo é quem nos capacita para fazermos qualquer obra no reino de Deus. Devemos enfatizar que para qualquer empreendimento no reino de Deus, devemos executá-lo sob a capacitação do Espírito Santo. Então não é por nós. Nada, queridos. Olha, nem varrer o chão de um altar, nem passar um pano sobre o púlpito, nem fazer uma limpeza, nem colocar os envelopes na cadeira, nem ministrar a palavra, nem fazer uma oração. Nada que nós fazemos na obra de Deus e pela obra de Deus é feito por nossa própria conta, por nossa própria intelectualidade, sabedoria e entendimento. Tudo é direcionado pelo Espírito Santo de Deus. Sabe por quê? Ele é Senhor da obra. Ele é Senhor da igreja. Então, se você
Tem alguma dúvida, tem alguma direção, tem algum desejo, tem alguma sugestão com relação à obra de Deus? Em primeiro lugar, fale com o Espírito Santo. Ele é Senhor. Se você falar com o Espírito Santo e o Espírito Santo aprovar aquilo que você falou, aquilo que você está colocando em oração, pode ter certeza que vai acontecer. Ele é Senhor da obra. Amém? Louvado seja Deus. O conceito de unção é do Antigo Testamento e destinava-se a sacerdotes e reis e para que esses exercessem com êxito as suas funções e ministérios. Profetas também eram ocasionalmente ungidos segundo a determinação divina. Nessa lição nós vamos ver que a temática de unção de Davi é um clássico bíblico, pois ela trata da capacitação de servos de Deus para desempenharem funções na obra divina. A unção de Davi, por intermédio de Samuel, é uma declaração da escolha divina para cumprir os seus propósitos. Amém? Glória a Deus. Então, essa era a função, ou a missão, ou o objetivo da unção, né? Preparar a pessoa para que ela exercesse o cargo. No caso do Antigo Testamento, sacerdotes, reis e profetas. No nosso caso, Igreja de Jesus Cristo, a unção nos prepara e nos capacita para o exercício da obra de Deus, né? Tópico 1. Davi, o rei ungido, significado e propósito da unção. No hebraico, há duas palavras para unção, suk e machá. A palavra suk aponta para unção com óleo sobre o corpo ou cabeça de um convidado. A palavra grega, que corresponde ao hebraico suk, é aleifo, que pode também referir-se ao ato de ungir os enfermos. Quanto à palavra machá, a ideia é de cobrir ou de untar. Dela deriva o substantivo machiá, que é Messias. A palavra grega krio se relaciona com machá, e daí o nome de Cristo. No Antigo Testamento, a palavra preferível para a prática da unção religiosa é machá, unção de pedra, dos sacerdotes, dos reis e dos profetas e dos objetos diversos. Nesse sentido, o ato da unção busca mostrar que a pessoa ou o objeto que fora ungido fora especialmente separado para o serviço de Deus, tornando-se assim intocável. Portanto, a unção nada mais era do que marcar que aquela pessoa ou aquele objeto que estava sendo utilizado na obra, né, era intocável, pertencia a Deus. 2. O simbolismo da unção. Como um ato ordenado por Deus, a unção passou a simbolizar o derramamento do Espírito do Senhor. O termo machá no Antigo Testamento, que no Novo é crio, refere-se à unção do Messias que viria. Assim, o Novo Testamento mostra que essa unção estava sobre Jesus. Pedro fez menção dessa unção sobre o Filho de Deus e Paulo descreveu essa mesma unção sobre os cristãos. A unção que no Antigo Testamento se destinava à separação de alguém está relacionada a Cristo, como Filho de Deus e Salvador do mundo, e aos cristãos no sentido de dotar-nos de poder para testemunhar as verdades do Evangelho. A verdadeira unção é ordeira, decente e tem como alvo a glória divina e a expansão do reino de Deus. Então, a unção é isso. É te capacitar, é te separar, não é? E detalhe que no finalzinho desse tópico aqui, a lição fala que a verdadeira unção, ela é ordeira, ela é decente e ela tem como único alvo a glória de Deus e a expansão do reino de Deus na terra. Então, a unção não é para a glória do homem. A unção não é para dizer, fulano é bam, 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 ele é muito usado, ele é isso, aquilo, aquilo outro. Não. A unção é simplesmente a capacitação de Deus na vida de uma pessoa para que ela exerça as suas funções na obra de Deus. E não é pelas qualidades pessoais daquela pessoa, e sim porque Deus decidiu usar aquela pessoa na obra de Deus. Amém? 3. A unção sobre Davi. Alguns detalhes importantes cercam 1 Samuel 16, por ocasião da unção de Davi por Samuel. O autor sagrado destaca que o sentimento humano de Samuel, que gostava muito de Saul, mas o profeta estava no querer de Deus. Devido a seus pecados, Saul não poderia continuar como rei. Então Deus busca a casa de Jessé o belemita, neto de Boaz e de Ruth, um de seus filhos, para reinar.
Conhecendo bem Saul, Samuel tinha consciência de que a missão de ungir um novo rei seria difícil. Por isso, ele foi orientado por Deus a fazer um banquete e um sacrifício naquela região. Como representante de Deus, muitos o temeram, mas Samuel relatou que a sua ida era de paz. Os filhos de Jessé passaram diante do profeta, mas nenhum deles foi escolhido, embora Samuel se impressionasse com a postura e aparência dos jovens. Entretanto, um estava ausente, cuidando dos haveres da família. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos, e a partir dali o Espírito do Senhor se apoderou de Davi, concedendo-lhe sabedoria, poder, orientação, para que ele pudesse cumprir os propósitos divinos. Amém? Glória a Deus. Então, Davi, ele já tinha um coração voltado para a coisa de Deus, para a causa de Deus, né? Durante o seu pastoreio dos rebanhos de Jessé, seu pai, Davi costumava cantar louvores a Deus, Davi costumava salmodiar o Senhor, Davi costumava exaltar a grandiosidade de Deus, conversava com Deus, tinha momentos de oração com Deus, momentos de intimidade com o Senhor. Então o Senhor o conhecia bem o íntimo de Davi. O Senhor o conhecia e sabia muito bem que ele, uma vez ungindo Davi, ele poderia fazer dele um grande rei que foi. Então, se qualquer um de nós tem pretensões dentro da casa de Deus, a primeira coisa a fazer é buscar uma intimidade com Deus. A primeira coisa a fazer é buscar orar, é buscar se aproximar do Senhor, é louvar ao Senhor, é bendizer o seu santo nome, é buscar a Deus, a presença de Deus. Não adianta eu ser muito amigo do pastor presidente, não adianta eu sou muito amigo de todos os pastores, dos diáconos, da pessoa que exerce essa ou aquela função dentro da igreja, se eu não tenho a unção dada pelo Espírito Santo de Deus na realização da obra. Ainda que o homem venha me ungir, não é? Por conta própria dele, sem a direção do Senhor, eu não vou conseguir exercer a missão a que a mim for atribuída, porque simplesmente a unção foi apenas e tão somente com o óleo físico. Nós temos que buscar a unção com o óleo espiritual. O óleo do Espírito Santo, é ele que nos capacita a poder fazer a obra de Deus. Amém? Sintetizando então o tópico 1, o ato da unção busca mostrar que a pessoa objeto ungido for especialmente separado para o serviço da obra de Deus. 2. Davi, o rei que era servo, ou ungido servindo. A unção de Deus não tira a nossa atitude de servos. Davi, sendo ungido, não abandonou a sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento dele assumir o trono. Sua atitude de servo foi estratégica para que Deus o colocasse na corte de Saul, local de onde os planos divinos seriam executados. No relato do encontro de Davi com Saul, deve-se entender que tais acontecimentos não se seguem em ordem cronológica. Todavia, o mais importante é vislumbrar a promessa divina em curso, pois Davi crescia enquanto Saul decrescia. Então, você veja bem, às vezes a pessoa até mesmo é separada para o santo ministério, né? E ela acha que a partir daquele momento ela não tem que fazer mais nada na obra de Deus. Ou ela se sente o tal, né? Então, não, eu fui separado, vou ser ungido como diácono, como evangelista, como pastor. Então esse negócio de colocar envelope nas cadeiras, isso aí não é mais para mim, né? Vou ser ungido como uma pessoa que trabalha nesse ou naquele departamento. Então esse negócio de varrer o salão já não é mais comigo. Esse negócio de limpar o templo, isso aí já não é mais comigo. Ora, nós sabemos que Deus não olha para nós assim como os homens olham, né? A partir do momento que eu recebi a unção do Senhor, isso não significa que eu já não faço essa ou aquela coisa. Não, eu faço tudo. A partir do momento que Deus me escolheu, eu devo me dedicar à obra do Senhor. Eu devo executar a tarefa, aquela tarefa que está sendo necessária. Então, tem algum diácono na porta? Não, não tem nenhum diácono na porta. Mas eu sou pastor, mas eu não estou pregando hoje, não estou na escala da pregação. Eu posso ficar na porta. Eu sou diácono.
mas hoje eu não estou na escala. Mas tem alguém na portaria para receber os irmãos? Não, não tem. Então eu vou ficar. Ah, eu sou uma diaconisa e hoje eu não estou na escala, estou sentado para ouvir a palavra, mas não tem ninguém cuidando lá das crianças, não é? Eu posso ficar. Então, eu não tenho que de repente achar que algum tipo de trabalho na obra de Deus, né, seja pequeno demais para que eu possa fazê-lo, exercê-lo. A obra de Deus é uma honra. Até varrer a entrada da igreja é uma honra. Eu, pessoalmente, irmãos, não me furto dessas funções. Se eu chego na igreja do Senhor, quantas vezes já aconteceu isso? Eu vejo a entrada da igreja, está cheia de folhas que caem daquela árvore lá. Eu passo a mão numa vassoura e vou varrer. Se nenhum diácono, nenhuma diaconisa, digamos, tenha prestado até atenção naquela necessidade e não tomou uma providência, eu vou e faço. Não cai a minha mão, não cai os meus dedos, não vai cair o meu braço, não vai me machucar, não vai me diminuir em absolutamente nada. É a casa do meu Pai, eu amo o templo do Senhor e para mim é uma honra servir ao Senhor. Esse sentimento tem que estar inserido na pessoa que deseja fazer a obra de Deus. Amém? Glória a Deus, aleluia. Sintetizando então o tópico 2, subtópico 2, perdão. O Espírito do Senhor se retira de Saul. O Espírito de Deus se afastou de Saul. Este, por sua vez, passou a ser atormentado por espírito mau que ali estava por permissão do Senhor. Para acalmar essa profunda melancolia na alma, o servo Davi foi convidado e levado à corte pela graça de Deus e por suas virtudes. Ele tinha boa aparência, talento, capacidade de aprender e compreender as coisas. Era bom guerreiro e o Senhor era com ele. Amém? Olha só essa parte. O Espírito do Senhor, o Espírito Santo se retirou de Saul e ele passou a ser perturbado por um espírito mau. Isso debaixo da permissão de Deus. Não é que Deus mandou um espírito para perturbar Saul, não. Né? Houve um espírito que se aproximou, por quê? Porque o Espírito Santo saiu, o diabo, a tendência dele é entrar. Não é? Para acalmar a melancolia que Saul estava passando, foi chamado Davi à sua presença, né? Por quê? Porque ele tinha boa aparência, tinha talento, capacidade de aprender, compreender as coisas, era guerreiro e o Senhor era com ele. Chamaram Davi à presença de Saul para ajudá-lo, para trocar um instrumento na frente dele, e todas as vezes que Davi tocava um instrumento, aquele espírito se afastava de Saul. Né? Aí, irmãos, voltando um pouquinho ao tópico anterior, você já pensou se Davi falasse assim? Não. Mas o profeta veio de longe aqui na casa do meu pai e ele me ungiu para um dia ser rei de Israel. Agora eu vou ficar tocando instrumento para poder espantar espírito mal da casa de Saul, da presença de Saul? Não, não vou fazer isso. Eu vou esperar a minha hora para poder ser rei. Aquilo ali já era uma estratégia de Deus para que Davi se aproximasse, para que Davi fosse recebido, né, no ambiente do palácio, aonde o rei costumava estar. Por quê? Porque de hoje para amanhã Davi iria ocupar aquele espaço, você entende? Então, muitas das vezes, se nós somos convocados a fazer algum tipo de atividade para a qual inicialmente nós não tínhamos sido separados para isso, nem por isso nós devemos nos negar, pelo contrário, você não sabe quais são os caminhos que Deus está traçando. De hoje para amanhã, você, com certeza, aquela função que você exerceu vai fazer com que você tenha maior habilidade, maior capacidade para exercer o seu chamado ministerial real. Deus levanta autoridades. Davi esteve muito tempo com Saul, mas em momento algum relatou a unção de Saul sobre sua vida. Ou tentou aproveitar-se da vulnerabilidade do rei para matá-lo e assumir o reinado. Antes participou de lutas em seu favor. Só no momento certo é que foi aclamado rei. É Deus que levanta e dá autoridade. Deus pode levar crentes a grandes postos. Entretanto, é preciso aprender a servir, ter atitude de servo, pois foi esse o exemplo que Jesus nos deixou: servir a todos. Aleluia! Então,
Deus é quem levanta autoridades. Deus que faz com que a unção que é derramada sobre a autoridade, ela venha fazer com que esse seja usado por ele na obra. Amém? Glória a Deus. Síntese do tópico 2. Davi não abandonou sua posição de servo e fez isso até que chegasse o momento de assumir o trono. Para isso, consideramos o seguinte trecho teológico: diaconia, serviço, ministério. São os esforços no serviço a Cristo que continuam o ministério que ele realizou e que nos ajuda a realizar. O caráter desse ministério é servir. Amém? Então, ser diácono. Queria muito ser diácono. Amém. O que um diácono faz? Servir. Você está disposto a servir? Amém. Glória a Deus. Você ama a casa de Deus? Você quer trabalhar na obra de Deus? Você quer ser um servo de Deus? Saiba que o termo diaconia significa serviço e ministério. Um serviço na casa de Deus. Amém? Todos nós somos servos na casa do Senhor. E devemos nos orgulhar disso. 3. Davi, o rei que era guerreiro. O gigante Golias. Depois de ungido, Davi tem diante de si um grande desafio que foi temido por todo Israel: lutar contra Golias. Tendo esse 3 metros de altura, era um sobrevivente da raça dos gigantes anaquins, um remanescente que se refugiou em Gaza, Asdod, na ocasião da execução feita por Josué nas montanhas de Judá. Esse gigante tinha uma couraça feita de metal em escama que lhe guardava todo o corpo. Todas as armas de defesa desse guerreiro eram de bronze e as de ataque eram de ferro. O desafio de Golias era que fosse separado apenas um homem para decidir o conflito. O silêncio de Saul e a apatia do povo eram resultado do afastamento do Espírito Santo de Deus. Então, quando o Espírito Santo do Senhor não está agindo ali no meio, queridos, a pessoa não tem coragem, ela não tem ânimo, ela não tem disposição, né? Tem medo. Por quê? Porque o Espírito do Senhor não está agindo. Então, a obra de Deus é altamente espiritual. Se você não tiver a unção do Espírito Santo, você não vai encarar os seus Golias de frente. Mas glória a Deus pelo Espírito do Senhor que nos dirige. Amém? É Ele que faz todas as coisas. Davi ungido e cheio de fé. Davi continuava a sua missão de servo. Ele não ficava permanentemente na casa de Saul, mas sempre voltava para a casa do seu pai, ficando a cuidar das ovelhas. Davi era jovem e não estava pronto para a guerra, isso aos olhos dos homens. Mas Deus usou essa impossibilidade para fazer a apresentação do futuro de Israel, seu escolhido. O pai de Davi o envia ao acampamento para dar provisão aos seus irmãos e, ali, viu a afronta do gigante que já vinha desafiando o povo de Deus há 40 dias. Mesmo com sua proposta, Saul não encontrou alguém que estivesse pronto a enfrentá-lo. Davi perguntou para alguém o que seria dado àquele que matasse o filisteu e tirasse a afronta de sobre Israel, e o qual relatou os prêmios, grandes riquezas, a filha do rei como esposa e isenção de impostos. Quando chamado por Saul, Davi contou suas experiências em lutar contra o urso e contra o leão para proteger o rebanho de seu pai. E da mesma forma, ele protegeria o rebanho do Deus vivo das ameaças de Golias. Quem é ungido e confia no poder de Deus não teme o inimigo, por mais feroz que este se apresente antes. Ele entra na batalha confiante, sabendo que podemos vencer. Amém? Isso está em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Então, quem tem a unção de Deus, não teme. Mas fulano de tal, a pessoa que está ameaçando é muito poderosa. Maior poder tem o Senhor. Aleluia. Amém? Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Aleluia. O nosso socorro vem do Senhor. O gigante que Davi iria enfrentar, ele iria enfrentar em o nome do Senhor. Não era em o nome de Davi, era em o nome do Senhor. Era o próprio Senhor que estaria ali na frente daquela batalha. Impossível você perder uma batalha quando Deus está na frente. Quando você tem a unção do Senhor sobre a sua vida. Quando você sai para aquela batalha em o nome do Senhor, ou seja,
capacitado, vestido, ungido, né? Enviado por Deus. Se você estiver nessa maneira, irmão, fique tranquilo. Deixa lá o gigante ladrar como se fosse um cão, né? Deixa ele ladrar contra você. Deixa latir, deixa falar. Deixa fazer o que quiser, deixa ameaçar. Você entra em o nome do Senhor, em o nome do Senhor dos exércitos, aquele que desconhece a derrota. Ele é o Senhor da guerra e ele é contigo. Amém? Em nome de Jesus. As armas do garoto. Davi atribui a vitória que obteve sobre o urso e o leão, não à sua habilidade, mas a Deus. Olha aí, a Deus toda a honra e toda a glória. Sendo assim, sua base para lutar contra Golias era a fé em Deus. Saul tentou preparar humanamente Davi para a guerra, pondo nele as suas armas sem sucesso. O garoto as deixou de lado e tomou o seu cajado e sua funda e 5 pedras. O cajado era usado para ajudar na caminhada e enxotar os cães ferozes. A funda era usada por pastores e para quem soubesse fazer bom uso, pois ela se tornava uma arma perigosa, como no caso dos benjaminitas, isso em Juízes capítulo 20, versículo 16. Davi lançou a pedra com a funda, acertando o gigante que caiu atordoado. Prontamente, Davi tomou dele a espada e lhe cortou a cabeça. Ele venceu essa batalha porque confiou em Deus e dependeu exclusivamente da armadura divina e não das armas de Saul, que são uma referência aos recursos apenas humanos. O cristão que deseja ser vitorioso contra as forças de Satanás precisa se revestir da armadura de Deus. Isso está em Efésios capítulo 6, versículo 13. Queridos, vamos analisar a coisa do ponto de vista lógico. Imagine você, um gigante de 3 metros de altura, vestido com uma couraça na frente de proteção, com aquele elmo na cabeça que protegia e tudo mais, ameaçando a pessoa de Davi, que era um jovenzinho pequeno diante da estatura daquele gigante. Davi pega uma pedrinha, põe numa funda, começa a rodar aquela funda e atira a pedra. Aquela pedra, ela toma uma velocidade e uma proporção tal, uma força tal, que nenhum ser humano conseguiria fazer isso. Por quê? Aquele gigante enorme poderia até receber uma pedrada na cabeça dele, mas jamais ele iria cair por conta daquela pedrada, até porque ele estava protegido por uma couraça, não é? Pois a pedra não só tomou uma velocidade enorme, como ela bateu exatamente no lugar onde o gigante não tinha proteção. Resultado, a pedra encravou na testa do gigante e a Bíblia diz que o gigante caiu por terra na hora. Quando ele caiu, Davi correu lá, catou a própria espada dele e cortou a cabeça do gigante. Agora eu te digo, será que se Davi não tivesse a unção do Espírito Santo de Deus, ele teria conseguido vencer aquele gigante? É lógico que não. Tratava-se de um adolescente, de um jovem que nem força tinha, mas ele tinha fé. E a fé, querido, ela é imensurável. A capacidade da fé, a força da fé, ela é imensurável aos olhos humanos, não há como nós medirmos. Por que às vezes a pessoa tem medo de determinada situação? Porque ela não tem fé, não é? É o oposto. O medo é o oposto da fé. Se eu tenho fé em Deus, eu enfrento qualquer coisa, não confiante na minha capacidade pessoal, mas confiante naquele que me prometeu. Confiante na palavra daquele que me prometeu, naquele que diz, vai porque eu sou contigo. Não é? Não te assombres porque eu sou teu Deus. Sou eu que te sustento com a minha destra fiel. Né? Então, nós temos que ter sempre a fé nessa palavra. Qual que é a circunstância que você está vivendo na sua vida atualmente? Está sendo ameaçado de desemprego? Está sendo ameaçado de despejo, de perder seu imóvel? Está sendo ameaçado por um divórcio? Está sendo ameaçado por uma malcriação de um filho? Qual que é o problema que você está enfrentando atualmente? Busque aqui qual que é a resposta para esse problema. É na vida sentimental? Aqui tem resposta. É na vida financeira? Aqui tem resposta.
É na vida, na sua saúde, no seu corpo físico? Aqui tem resposta. Então, todos os problemas os quais nós enfrentamos na nossa vida, a palavra de Deus nos dá uma resposta com relação àquilo. Então é necessário o quê? Que eu busque na palavra de Deus o conhecimento. Por isso que eu estou sempre aqui dizendo, irmãos, é necessário que nós tenhamos o conhecimento da palavra de Deus. Se nós não conhecermos a palavra de Deus, nós não temos como fazer a obra do Senhor. Amém? Glória a Deus por isso. Síntese do tópico 3, Davi derrotou o gigante Golias sob a unção de Deus. Então é debaixo da unção de Deus. É debaixo do envio do Senhor que nós conseguimos vencer os nossos gigantes do dia a dia. Amém? Aleluia. Concluindo então, Deus procura homens e mulheres para entregar-lhes grandes responsabilidades. Ele não conta somente com a posição física, social e intelectual de alguém, mas para a sua condição espiritual. Porque, por isso, ele olha o coração do ser humano e não somente o exterior. Amém? Glória a Deus. No finalzinho aí você vai ter aquele joguinho de perguntas e respostas para você estar refletindo, né? Existem alguns tópicos aqui, irmãos, que eu saltei até por conta do prazo, né? Que os vídeos estavam ficando muito longos, mas você leia com calma, medite nessa lição, medite na palavra de Deus e busque do Espírito Santo, porque ele vai te direcionar. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu te louvo, te bendigo, te glorifico e te agradeço. Te agradeço, Senhor, por essa lição, te agradeço pela direção do teu Espírito e te peço, Pai, dá-nos a direção. Ensina-nos mesmo a caminhar de glória em glória, de vitória em vitória, tendo a fé como nosso escudo, como a nossa proteção. Eu te agradeço, Senhor, por essa lição. Dá, Senhor, o direcionamento do teu Espírito. Unge a tua igreja com teu Espírito Santo, para que nós possamos fazer a obra de Deus, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, então, essa foi a nossa lição de número 15, Davi ungido rei de Israel. Né? Eu louvo a Deus pela tua vida, eu louvo a Deus pela nossa escola bíblica dominical. Te peço e te incentivo para que você continue as suas orações. Ore pelos irmãos da igreja que têm passado por problemas nessa pandemia, irmãos. Nós temos tomado conhecimento de pessoas que têm sofrido, que estão sofrendo aí no meio dessa pandemia. Exerça o seu poder, a sua capacidade de filho de Deus e exerça a sua capacidade, a sua posição, né, de intercessor e ore a Deus por essas pessoas. Amém? Em nome de Jesus. Erga suas mãos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus o Pai e as ricas consolações do Santo Espírito da promessa sejam hoje e para sempre sobre a sua vida e sobre a tua casa. Eu te abençoo e te envio para que você viva um restante de final de semana e uma semana nova que se inicia, cheio com a unção do Espírito Santo de Deus, cheio de fé do Senhor, e que Deus abençoe a você, sua casa e sua família, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Continue orando. Ore pelos nossos pastores, pelos diáconos, pela vida do nosso pastor Augusto e da Margarida, lá em Portugal. Ore, irmãos, pelo fim dessa pandemia, que nós possamos em breve nos reunir novamente na casa de Deus, como deve ser. Amém? Deus te abençoe. Fique na paz, em nome de Jesus. Amém.